Então vamos lá. Billy Graham foi teu aluno? Foi? Tá na Ele tá lá igreja na. dele? Eu tô querendo ir pra lá. Ah, é? Ele tá na CIB do bairro da Luz. Isso, foi meu aluno. A igreja lá é bacana, assim, bem. Assim, é pequena, mas é uma igreja bem estruturada, assim, É, bem né? arrumadinha. Ele tem o Eurodice, que é irmão dele também. Acho que, não sei se está Não, lá com ele. não Foi meu conheço, aluno. não. É. O É Eurodice pastor estudou também? em Nova Iguaçu. Aí O tem irmão o. dele é pastor também? Cara, eu acho que ele não chegou a terminar, não. Eu acho. Eu não sei se o irmão dele tá lá, não. Tem o Bruno, que não terminou, também, que é O Bruno sobrinho tá do Billy Graham. afastado. O Bruno tá afastado. Ah, tá afastado? Ah, Tá. então. Ah, conheceu o Bruno? Conheci. Quando eu comecei, o Bruno tava na Ah, reta final tá, ali. estudou com ele, então. Sendo que ele não fez o TCC, né? Ele não conseguiu Eu não lembro apresentar. Para o ele, eu acho que só quanto. falta o TCC. Ah, tá. Então, o Bruno é parente dele, o Erodice é parente dele. Quem é de lá que está aqui no seminário é o Marlon. Tu não deve conhecer, não, que Dando ele aula? não, que está estudando aqui no seminário que é de lá é o Marlon. Ah, não. O Marlon, que eu conheço, que conhece o Billy Graham, é um gordão que fazia um trabalho com ele lá de adolescente. Não, Eles não, estudaram lá em O Marlon que Caxias eu tô comigo, falando é aqui em que é da Caxias. igreja. O Marlon que é lá da igreja do Billy Graham. Ah, tá. Não, então, tem o Marlon que estudou com ele, que fazia um trabalho, eles faziam um trabalho com adolescente. Não, e lá a igreja tem um trabalho bom com adolescente e com jovem. Assim, eu estou pensando aqui na minha filha, né? Eu tenho uma filha de 13 anos e a igreja aqui, cara, da adolescente praticamente não tem ninguém. Aí minha filha tá muito desanimada e tudo. A gente tá assim, a gente vai conversar com ele ainda vou conversar com meu pastor aqui, Ele é gente fina. mas tá Fala, tudo encaminhando para fala isso. que você me conhece, que ele vai. Ele já não te aceita. Ah, não, vou falar não. Ele, então, melhor não. Mas ele Carta sabe que primeiro, tu é Mas eu sou professor amigo do do seminário. Ricardo. Aí ele já. Mas o Marlon deve ter falado de você já. Benjamin, espera Oi. primeiro, pede a carta, espera a sessão, Fala e depois. depois vai aceitar, depois você fala, irmão. Fala que aí tu fala. Antes disso, não vai, não. Não, ele É, vai saber, porque ele tem um seminarista da igreja dele que está aqui com a gente, ele deve eu não sei saber. se ele. Vou perguntar. Vamos lá, Vou galera. perguntar. A gente vai continuar aí falando sobre Josué. Não dá para a gente falar de tudo, de todos os textos, né? Mas o importante, principalmente no Antigo Testamento, nesses primeiros livros, esse processo de construção dos livros é muito importante a gente tá avaliando. Semana passada eu mandei um vídeo para vocês sobre as batalhas de Josué, né? O vídeo levanta algumas questões interessantes sobre esse negócio de matar em nome de Deus. E aí eu queria conversar mais uma vez sobre o processo de construção desses textos de violência. Por quê? Porque há alguns autores que defendem que esses textos de violência no Antigo Testamento são fruto de um processo de tentativa de aceitar, né, esses atos de dominação por esse povo que estava aí surgindo. Então, há estudos da ideia, né, sobre o Deus violento. Por que no Antigo Testamento eu tenho um Deus tão violento assim? E, de repente, no Novo Testamento isso muda. Esse discurso do Deus violento do Antigo Testamento, ele encaixa direitinho com a necessidade de posse de terra, de formação do povo de Israel. Então, nada melhor do que dizer que foi Deus que mandou matar. Nada melhor do que dizer que foi Deus que mandou pegar a terra. E assim, há uma falha nesse processo. Por quê? Se foi Deus que mandou pegar a terra,
a terra tinha que ter sido deles. E até hoje eles estão lá brigando pela terra, né? Então, isso não foi tão divino assim. É uma região rica, né? É uma região boa, é uma região cercada por deserto de um lado e pelo mar do outro. Então, é uma região realmente diferenciada, em meio ao deserto e tudo mais. Então, chama a atenção não só desses povos que vieram a formar o que é Israel hoje, mas de vários outros. E a batalha está lá até hoje. Então, ao longo do Antigo Testamento, quando a gente lê textos onde Deus manda matar, onde Deus manda exterminar crianças, mulheres, animais, entenda que, segundo alguns autores, isso é uma construção dos escritores bíblicos para poder, como eu vou dizer assim, para poder justificar a tomada da terra. Porque pensa bem, gente, de maneira lógica, qual a diferença entre Israel e os outros povos? Os outros povos não conheciam o Deus de Israel, não tinham nada contra o povo de Israel, estavam lá na deles, na terra deles. Aí, de repente, Deus vira para Israel e fala assim: ó, vai lá e toma a terra e mata todo mundo. Que Deus é esse? Né? Que lógica é essa? Essa é a lógica de todo ditador, de todo governo imperialista. Pensa na Rússia, em relação à Ucrânia, de maneira geral, né? Não, eu quero a Ucrânia de volta. Aí o Putin vai lá e invade a Ucrânia. Olha que. Não, eu quero, porque já foi e tem que ser nossa de novo. Aí ele vai sair da Ucrânia, depois vai para outros países, se não fizerem nada. Terceira Guerra Mundial. E por quê? Simplesmente porque um maluco lá decidiu. E aí a igreja ortodoxa, né, a igreja lá, está apoiando. Olha que legal! A igreja está apoiando. Olha que maneiro isso, né? A igreja está apoiando, Deus está apoiando. No discurso dos religiosos, Deus é a favor dessa guerra. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, é a guerra do bem contra o mal. Os Estados Unidos é o bem, o Iraque é o mal. Vamos lá, vamos matar todo mundo. As cruzadas na Idade Média. Vamos lá e vamos pegar a Terra Santa, porque a terra é nossa. O cara estava na Inglaterra, o cara estava na Espanha, aí o cara sai da Inglaterra, da Europa, para pegar a terra dele, lá no meio do Oriente, que não tem nada a ver com ele, mas Deus mandou. Então, esse discurso de que Deus mandou matar, de que Deus mandou tomar, é muito comum na história da humanidade. Não seria diferente no processo de construção do texto bíblico. Ricardo, mas e aí? O que fazer com esses textos? Nosso papel seria tentar entender esse processo de construção, não só em relação à questão do livro em si, mas a questões arqueológicas e teológicas. E para isso a gente tem os materiais que vão nos ajudar nesse tipo de pesquisa, né? A entender essas guerras, a entender o processo de formação desses povos e como essas histórias foram sendo construídas e escritas. Deixa eu pegar o material aqui que eu esqueci de mostrar para vocês. Calma aí. Voltei. Deixa eu deixar minha maior aqui, calma aí. Ó, esses livros aqui, Utopia de Jesus, Jesus e a Sociedade do Seu Tempo,
Jesus e a estrutura de seu tempo, Arqueologia das Terras da Bíblia, né, tem 1 e o 2. São alguns livros que vão trabalhar essa ideia da violência na Bíblia, essa ideia do Deus violento. Tem um outro aqui que eu quero mostrar também. Calma aí. Esse aqui, ó, é bem mais específico, vai falar sobre a divina violência, né? É uma abordagem exegética sobre essa questão da violência no texto bíblico. É 3 por 100? E 3% vai comprar, irmão. Esse aqui, ó, é da Loyola. A Loyola estava com a promoção aí, não sei se ainda está. Dependendo da quantidade de livros, você pagava 50%. Qual é o nome desse? Divina Violência. Eu vou tirar foto e vou colocar lá no grupo de WhatsApp depois. Mas esse aqui é bem específico, né? Sobre essa questão da violência no texto bíblico. Então, eu acho que é legal, né? É uma abordagem antropológica, exegética também. Para quê? Porque no nosso papel, ao nos depararmos com um texto como o de Josué, que é batalha, que é guerra, que é sanguinário, né? Que vai lá, mata, não tem pena de ninguém, e faz isso em nome de Deus, como explicar isso? Deus mudou, né? Aí algumas perspectivas mais conservadoras vão dizer assim, não, porque o Deus do antigo era o Deus do juízo, e o Deus do novo é o Deus do amor. Se você diz que Deus mudou, gente, isso acaba com muita coisa que a gente defende sobre Deus. Porque se Deus é espírito, se Deus é onisciente, onipresente e onipotente, Deus não pode mudar. Deus é imutável. Deus, ele é, simplesmente. Deus não tem sentimento. Deus não tem... Vou falar isso assim com muito cuidado. Né? O pessoal fala assim, Deus é amor. Deus não é nada. Deus é tudo e não é nada. A gente diz que Deus é amor para poder falar de uma característica que enxergamos em Deus. Mas quem sente somos nós, seres limitados. O sentimento nos limita. Você fica com raiva, você fica com rancor, você fica com mágoa. Isso são sentimentos de seres inferiores. Você gosta, você não gosta. Isso é coisa de seres inferiores. Nós, seres humanos, nós temos depressão, ansiedade, estresse. Eu tenho pressão alta, eu sou um cara extremamente nervoso e irritado. Isso é sentimento de ser inferior. Deus simplesmente é. Quando nós lemos na Bíblia sobre sentimentos de Deus, isso é um recurso literário que é a antropopatia, que é dar sentimentos a algo que não tem sentimento. Deus se irou, Deus se arrependeu, Jesus chorou. Não, Jesus não, que ele é humano, né? Mas Deus se arrependeu no Antigo Testamento. Deus se arrependeu. Né? Deus viu o homem e se arrependeu. Né? Deus tem ciúme. Né? Deus não tem nada. Deus, ele é. Agora, quando eu e você vamos falar desse Deus, nós vamos usar a linguagem humana. Nós vamos usar os nossos recursos. Nós vamos falar a partir das nossas limitações. Então, até a ideia de que Deus mandou matar, Deus mandou destruir,
Isso tem a ver com a nossa percepção. Isso faz parte do processo de construção do texto bíblico. A gente tem que levar isso em conta. Quando a gente fala de Josué, alguns vão dizer que Josué é o autor do texto. Nós sabemos que essa é a perspectiva mais tradicional, mais conservadora em relação ao texto. Nas perspectivas mais críticas, o livro de Josué ele é parte do processo de construção que começou lá com os 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, que aconteceu durante o cativeiro babilônico. Então, enquanto as pessoas estavam lá no cativeiro babilônico, reuniram-se as histórias, reuniram-se as lendas, reuniram-se, né, os contos, reuniram-se as impressões que cada um tinha sobre Deus, reuniram esses contos, e daí foi surgindo o Pentateuco e também o livro de Josué. Então, Josué não é obra de uma pessoa, mas é um conjunto, né? Faz parte de um conjunto, de uma reunião de tradições, lendas, mitos, histórias, para poder reafirmar Yahvé como o Deus de Israel, como Deus poderoso, né? Como Deus que está acima de todos os outros deuses. Marcelo botou aqui. Não deu para ler, Marcelo. Fala aí. Sumiu aqui. Eu estou pensando nessa. Se eu tiver errado, o senhor pode me corrigir. Por conta daquele momento de sofrimento, né, que alguns textos até foram escritos ali, né, eu vou andando e chorando, colhendo as lágrimas, uma mensagem de esperança, alguns textos bíblicos. Será que essa mensagem era uma forma de trazer esperança e uma visão de conquista pós, né, aquela ideia de pós-exílio babilônico? Sim, com certeza. Esse salmo, né, esse texto aí que você citou, ele é um texto para trazer à memória, né, que, apesar das dificuldades, o povo continua povo. Né, o povo continua. Cristiano. O povo continua unido. Né? Eu até tinha. Não foi aqui, não, acho que foi na minha igreja. Eu falei isso há um tempo atrás, que o povo judeu é um povo de memória, de lembrança. Ele está sempre lembrando do passado, do êxodo, da libertação, das conquistas. Então, essas histórias de batalha, de vitória, elas ajudam a unificar, elas ajudam a dar um sentido de pertencimento. A maioria de vocês aqui, com a Duna, né, com esse esporte de alienação de massa, que é o futebol, e todo torcedor, né, que faz parte, né, desse grande grupo que torce por um... Pão e circo? Pão e circo, né? O que te une? O que te une são as vitórias, né, os torneios. O que é muito comum um torcedor de futebol falar, não, porque nós ganhamos o Mundial, porque nós ganhamos a Guanabara, porque nós ganhamos a partida, porque nós contratamos isso ou aquilo. Eu acho fascinante esse discurso. Por quê? Porque quem está falando não joga, não é sócio do clube, sócio que ganha, é sócio que paga, às vezes, mas não é sócio que ganha dinheiro com isso. É alguém que nunca viu, de repente, um jogador de perto, mas ele se sente parte do time. Isso é tão humano, tão natural e tão deprimente, né? Essa questão da natureza humana, que ela não é só questão do time de futebol, é a questão da política, é a questão da igreja, da doutrina, e isso faz parte do próprio processo de produção do texto bíblico. Ao criar uma história de vitória, ao narrar que Deus estava do lado, ao dizer que Deus
deu a vitória, que Deus acompanhou, né? Lá em Josué 10:13, Deus fez o sol parar, e o povo foi lá, lutou, venceu, e as muralhas caíram. Isso tudo é construído para dar esse sentimento de pertencimento. Isso gera no povo e no leitor um sentimento de que não está sozinho. E olha como isso é tão potente, que nós lemos o texto de Josué, que é um texto aí de 1000 anos antes de Cristo, né? E nós achamos que ele tem a ver com a gente. Por quê? Porque nós nos identificamos com textos de batalha, com momentos de sofrimento, de dor, com momentos em que não vemos saída, e de repente Deus age de maneira miraculosa e nos salva e nos livra. Esse processo literário é tão potente que até hoje ele arrebanha pessoas. Há mais de 3.000 anos aí depois que esses textos foram escritos. E até hoje essa mensagem faz com que você que lê hoje, em pleno século XXI, com um monte de recurso tecnológico, você lê esse texto e acha que ele está falando contigo. Então, quem escreveu isso sabia o que estava fazendo. Só que se você for avaliar, analisar a história, a arqueologia, né, for atrás dos fatos, você vai ver algumas fraquezas ali. Por isso que, ao falar de um Deus violento, não é apenas dizer que Deus mandou matar, mas é dizer que há um Deus que está do lado de um povo, está do lado de alguém. Tanto que todo mundo usa textos de Josué. Você vai nas igrejas aí dos pilantras da televisão, os caras usam Josué. O seu pastor, que é um pastor bem intencionado, que é uma pessoa honesta, usa o texto de Josué. Você vai num comício, um político, ele usa o texto de Josué. O judeu usa o texto de Josué. Até quem não é crente usa o texto de Josué. Por quê? Porque o texto ele é construído de tal forma que a mensagem gera esse sentimento de pertencimento, de esperança, de vitória, de que eu posso alcançar. Então, quando eu e você estamos estudando textos como o de Josué, isso tem que ser levado em conta. Essa abordagem do processo de construção tem que ser levada em conta. Não é apenas uma história que está sendo contada, mas há uma intenção por trás desse processo que está sendo construído aí. Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Levantou a mão aí? Foi engano? Não, não foi engano, não. Está reverberando aí. Fala aí. Alô? 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 Tá ouvindo? Fala aí. Não, se não dá para. Qualquer coisa eu nem falo, gente. Tá, Tá dando para ouvir, tá dando para ouvir não, agora. porque Agora tá bom. tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Agora tá. Bem. O senhor falou bem, né, com relação a todo o livro, assim, da mensagem que ele quer passar, mas tem uma situação interessante e neutra, talvez até o senhor possa abordar melhor com relação a esse assunto. Quando aparece o anjo com a espada, né, ele fala assim, eu não estou do teu lado nem no lado deles, né, simplesmente aparece e a coisa é neutra, né. Podia falar um pouquinho sobre isso? Porque, tipo assim, né, eu estou estranhando o seguinte, a minha opinião, que Deus ele pode matar, como ele também não pode dar a vida, né? Então, quer dizer, se alguém estava numa terra, estava naquela ocupação de livre-arbítrio, e depois, se Deus quis tirar ele pela razão do povo de Israel, tirou, né? Um exemplo meu, né? Falando assim. Mas há uma neutralidade, voltando ao assunto de novo, sobre esse anjo que aparece, um varão alto que fala, né? Com a espada na mão lá, né? Achei interessante aquele ponto ali, porque está neutro, né? Podia... Então, o que acontece? Episódios onde aparecem essas figuras angelicais no Antigo Testamento, geralmente são manifestações
No Antigo Testamento, a perspectiva de Deus aparecer não existia. Então, toda manifestação sobrenatural era atribuída a um Deus, né? A gente tem a expressão anjo do Senhor, que seria essa manifestação de Deus no meio das pessoas. Porque como Deus é transcendente, na ideia do Antigo Testamento, ele não está presente na humanidade. Então, ele manda aí os representantes. Nesse episódio que você está citando, né, essa ideia de neutralidade, né, parece assim, a intenção ali parece ser a ideia de que assim, está acontecendo esse monte de coisa, mas Deus necessariamente não é a favor da matança, né? Parece que é uma intenção apenas dos líderes, né? Mas não necessariamente de Deus que aconteça daquela forma. É uma maneira de interpretar. Outros vão entender que seria uma maneira de ratificar, de corroborar, né, aquilo que estava acontecendo. De maneira geral, eu acho que vale a pena entender que assim é uma forma de tentar amenizar a culpa de Deus em relação à violência, né? Mas a interpretação de episódios assim vai depender muito de cada um, né? Episódios narrativos, às vezes, não querem dizer nada, é apenas para narrar, né? Apenas para dizer o que aconteceu a partir de uma determinada perspectiva. Então, no geral, você poderia falar uma dessas duas coisas. Mas, de maneira específica, é sempre muito complicado, porque a gente não sabe realmente a intenção, né, de quem está escrevendo isso. Respondeu aí? Sim, sim. Não é uma grande resposta, né? É um texto bom. Eu pensei por esse lado. Porque não adianta eu falar para você, é isso, porque o texto não é claro, não tem muito o que dizer, entendeu? 3 linhas aí, né? Hoje, né? Quem quer falar? Não, porque pode ser, o Ricardo deu 3 linhas de interpretação aí, no caso. Sim, entendeu? Aí vai depender de cada uma delas. Essa seria o caminho, aí você escolhe uma delas, entendeu? Maravilha, gente. Beleza? Fala, Cristiano. Pois é, professor, acho interessante essa questão aí. Deixa eu colocar o meu Fala, fundamentalista. Cristiano sempre fica em crise. Eu vou botar o meu eu fundamentalista para fora, entendeu? Porque às vezes eu fico me coçando, entendeu? Mas... Fica à vontade, irmão. Não, mas assim, falando sério, pessoal, eu entendo, professor, o teu ensinamento, essa forma de visualizar, né, essa questão do texto como uma construção de nação. Mas eu, na minha visão, né, fundamentalista, aí, né, professor, como o senhor gosta de enfatizar, eu pensava, ou melhor, eu penso, né, ainda muito como os irmãos falaram anteriormente porque assim, se a gente for analisar, pelo menos o que eu vejo como uma resposta conservadora aí para a violência, né, do Antigo Testamento. Se a gente for olhar bem, na verdade, Deus não tinha uma aliança com a humanidade, não tinha uma aliança formada com a humanidade no Antigo Testamento. No caso, se a gente for pegar até mesmo a narrativa do pecado original, essa aliança teria sido pecado quebrada. Original, irmão. Tudo bem. Eu tô brincando, assim, eu tô partindo aqui realmente do pensamento conservador. Sim. Mas assim, essa aliança teria sido quebrada e ela teria sido feita uma nova aliança, né, a partir de Jesus Cristo. O que que isso me traz assim à mente? Essa aliança sendo quebrada, a própria valoração, o próprio valor, desculpa, não sei se ele falar, o próprio valor da vida humana enquanto valor ético, né, assim, uma ética que respeita a vida do ser humano como algo absoluto não necessariamente existiria.
Então, assim, teoricamente, Deus poderia fazer isso mesmo, tipo assim, sair, né, passando o rodo em todo mundo, né, chutando o Na pessoal, sua né? perspectiva, Eles então, partem a vida teria menos valor por causa disso. não teria valor nenhum. Eu acredito que assim, quem dá valor à vida do ser humano é realmente a partir de Cristo. Eu não sei, eu posso estar falando besteira, pessoal. Assim, se eu puder me corrigir e tudo, eu agradeço aí na leitura. Mas assim, não é verdade, mas assim, o meu pensamento era basicamente tá entendendo? Então, Porque o texto no Antigo Testamento é isso, né? A gente torce e sai sangue e tudo. Mas se a gente for olhar bem, assim, era uma cultura que estava em queda, era uma cultura que era violenta. Os outros povos, eles eram violentos também, eles eram, assim, eles não valorizavam mesmo os outros povos. Tinha até alguns que falam a questão o valor da vida humana, que era um valor assim interno, tribal. Eu respeito você enquanto você está dentro da minha tribo. Depois que você sai da minha tribo, você já não tem mais valor para mim, então eu posso te matar. Tá entendendo? Então, assim, eu via dessa perspectiva. Aí, se eu puder me dar uma luz em relação a isso. então, é o que a gente sempre discute nas aulas de Bíblia. Essa sua abordagem é uma abordagem. Então, é uma perspectiva conservadora que tenta justificar o fato de Deus mandar matar uns e outros não. Agora, quando se diz assim, porque os outros povos eram violentos, parte-se da ideia, de maneira geral, de que o povo de Israel nasceu santo, de que o povo de Israel nasceu ali, é o povo escolhido de Deus. Só que se você for estudar a história e o processo de formação de Israel, ele é uma junção de vários outros povos. Nenhum povo é puro. Nenhum povo é puro. Né? E isso que você falou é a raiz, não estou dizendo que você é isso, mas é isso que todo o governo, ou todas aquelas pessoas que têm pensamentos assim de não, essa raça vale mais do que a outra, de maneira geral, a base é esse tipo de pensamento, que é extremamente perigoso. Qual era a ideia do nazismo? Não, o alemão é a raça pura, o resto é o resto, não tem valor. Se você ler o Antigo Testamento nessa perspectiva, é uma leitura extremamente perigosa, na ideia de que quem tem valor, quem dá valor é Deus. Aí Deus deu valor ao povo de Israel. E o resto não tem valor, tanto quanto o povo de Israel. Só que olha só que é interessante. Quem escreveu o Antigo Testamento foi o povo de Israel. Pô. Eu tenho um grupo que escreveu o texto que está dizendo que ele tem valor. Outras culturas escreveram também os seus textos. Porque você tem textos religiosos dos outros povos e que os deuses deles também disseram que eles tinham valor, que eles podiam matar, que eles podiam fazer isso e acontecer. Então, essa é uma perspectiva, não é meu papel dizer se está certo ou errado, né? Mas é uma perspectiva que está aí até hoje. No período da escravidão, os cristãos norte-americanos diziam exatamente isso dos negros. Os cristãos brancos norte-americanos diziam que os negros não eram gente, não tinham alma, então podiam ser escravizados. Os pastores brancos norte-americanos defendiam esse tipo de discurso, porque no Antigo Testamento tinha escravo. Então, assim, essa leitura que você faz, ela é real, ela acontece, ela está presente. Agora, ler dessa maneira assim, não é a minha leitura, certo? E aí você tem perspectivas diferentes. Por que eu estou trazendo para vocês uma perspectiva diferente? Porque a perspectiva comum vocês já sabem. Que Josué foi lá, soprou a trombeta e caiu a muralha. Porque ele foi lá, o sol parou, venceu a batalha. Que foi lá, aconteceu um milagre e acabou. E acabou o tempo aí. Vamos voltar aí no mesmo link. Senão eu vou falar, vai cair. Mesmo link.